E aí, minhas queridas e meus queridos, pessoal do primeiro ano, beleza? Muito bem, vamos continuar então com o nosso curso. Nós tivemos aí alguns exercícios complementares, né, na última aula. Vamos continuar com o estudo da cinemática, progredindo agora, abrindo caminho para o estudo de mais um tipo de movimento, né? Então a gente estava estudando o movimento retilíneo uniforme, agora a gente vai pavimentar aí nosso caminho para estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Para isso, nós precisamos do conhecimento de mais uma grandeza física muito importante, tá? Chamada de aceleração escalar média. Beleza? O que é aceleração? Ei, professor, esse termo aí eu já escutei no meu cotidiano, eu conheço, eu uso, eu falo, nossa, eu tô acelerado, não sei quem tá acelerado, eu vou acelerar o carro, né? Enfim, de fato, a gente é uma palavra que a gente usa muito no nosso cotidiano. Na física tem uma definição muito específica, bem definidinha mesmo, bem concreta, que é simplesmente mais uma taxa de variação. Tá? Por que eu falo mais uma taxa de variação? Porque a gente já estudou a velocidade, que é a taxa de variação de quem? Da posição. Tá? Agora a gente está estudando a taxa de variação da velocidade. Olha isso. Que interessante, né? A velocidade ela é uma taxa de variação, a variação, a taxa de variação da posição. A aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, sabe quando você olha no velocímetro de um carro, de um automóvel, um caminhão, uma moto, né? E aí o velocímetro ele tá lá, o ponteirinho vai mexendo, vai aumentando, vai enquanto o carro tá aumentando a velocidade. Aquele velocímetro ele tá mostrando para você, né? Nada mais nada menos do que uma aceleração. A velocidade variando, aumentando, pode ser diminuindo também, tá? Porque a taxa de variação é de qualquer variação, pode ser um aumento, tanto um aumento quanto uma diminuição na velocidade, tá? Então, quando aquele ponteirinho está mexendo, você está vendo uma aceleração acontecer, certo? Está sentindo uma aceleração, ok? Então é isso, gente. É a taxa de variação da velocidade. Como que a velocidade varia com o tempo, beleza? Então a gente vai fazer mais alguns estudos um pouco mais técnicos associados a essa grandeza, vamos resolver alguns exercicinhos e o conteúdo dessa semana a gente vai limitar só no estudo da aceleração, para a gente pegar um pouco mais de traquejo com essa grandeza e aí ir para o movimento retilíneo uniformemente variado, que tem muito mais coisa para ser explorado. Tudo bem? Muito bem, tá? Então, como que a gente define matematicamente, algebricamente, perdão, a variação da velocidade, a taxa de variação da velocidade? Então, a aceleração a gente representa pela letra A minúscula, ok? E ela vai ser igual ΔV. O que é ΔV? Variação da velocidade dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Esse daqui a gente conhece bem. Nossa, professor, como essa expressão é parecida com a da velocidade média? A da velocidade média que a gente estava usando até na aula passada, lá para resolver alguns exercicinhos, era V igual a ΔS por ΔT. Por que é tão parecida esse cálculo da aceleração? Porque, como eu disse para vocês, já lá no começo do curso, toda a taxa de variação média é calculada dessa forma, tá, gente? Você pode pensar em um monte de tipo de taxa de variação. Como nós estamos estudando os movimentos, então a gente vai ficar nas taxas de variação de posição e velocidade, tá? E aí a gente vai descrever a maior parte dos movimentos que são, digamos, necessários para compreender, né, os movimentos que acontecem na nossa natureza e até no universo, digamos assim, tá? Dá para descrever muita coisa com isso daqui. Então é por isso, ΔV por ΔT. Beleza? Lembrando que o ΔV é a variação da velocidade, a gente calcula essa variação como qualquer outra variação na física, é o valor final da velocidade menos o valor inicial, tá? E esses valores, claro, dependem do intervalo de tempo que você está analisando, né? Beleza? Então você imagina que você vai analisar o movimento de aceleração de um avião que está na pista de decolagem, se preparando lá para decolar, obviamente, né? Então aquela pista tem um determinado comprimento, beleza? A gente vai inclusive usar esse exemplo como um problema a ser resolvido na próxima aula, né? E aí o avião, certo? Vai acelerando lá, chega na velocidade mínima que ele tem para decolar, perdão, né? E decola. Então essa variação de velocidade
né? Vamos supor que o avião começa a acelerar a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial zero, leva um tempo até ele chegar à velocidade final que ele tem que chegar para decolar, sei lá, uns 400 km por hora, não sei, 500 km por hora, dependendo do avião, né? Beleza? Tem um determinado intervalo de tempo, você divide a variação da velocidade pelo intervalo de tempo que demorou, você tem aceleração, já era. Tá? E quanto a unidades de medida, professor, vamos analisar no sistema internacional inicialmente. Então, no sistema internacional, nós sabemos que a velocidade e a variação da velocidade por consequência, né, é medida em metros por segundo, enquanto o intervalo de tempo é em segundos. Então, a aceleração, gente, como é ΔV por ΔT, vai ficar, dá uma olhada, ó, metros por segundo por segundo. Metros por segundo dividido por segundo. Se eu resolvo essa continha com essa divisão de frações aqui, a gente pode imaginar dessa forma, a unidade de medida fica, digamos assim, mais simplificada, escrita da seguinte forma, metros por segundo ao quadrado. Então isso é o que a gente vai ver muito ao longo de toda a física. Até lá no final do terceiro ano a gente vai usar essa unidade para aceleração, tá? Porque como a aceleração está associada a fenômenos que acontecem rapidamente, ou seja, com intervalos de tempo pequenos, em geral a gente vai analisar acelerações e, enfim, desacelerações que aconteçam na ordem dos segundos, né? Tudo bem? Ok? Tem outros fenômenos, claro, tem alguns fenômenos que acontecem, acelerações com tempos maiores do que a ordem dos segundos, digamos assim, tá? Mas a maioria deles é da ordem dos segundos. Então essa unidade é que a gente mais vai utilizar, tudo bem? Mas eu deixei essa daqui, eu gostaria de dar uma ênfase para ela. Eu gostaria que vocês aí, se vocês estiverem anotando no caderninho, deem uma ênfase para essa unidade de medida aqui. Por quê? Eu acho importante que a gente olhe para ela e lembre sempre, quando a gente está falando em metros por segundo ao quadrado, que na verdade provém do metros por segundo. Porque para ler a grandeza e descrever o fenômeno, ela é muito mais útil, né? Porque para pensar, imagina que um corpo tem uma aceleração, tá? Vou colocar um valor aqui que a gente vai usar bastante também mais no futuro aí, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Ficou horrível esse M aqui, meu Deus. 10 metros por segundo ao quadrado. O que é isso? Nós sabemos que 10 metros por segundo ao quadrado é 10 metros por segundo por segundo. Se for um movimento que está acelerado, né, com uma aceleração dessa intensidade, então quer dizer que a velocidade desse corpo aumenta de 10 metros por segundo a cada segundo. Entendeu? Então se você deixa um corpo cair, aproximadamente é essa aceleração que ele adquire, tá? Então se você deixa um corpo cair, depois de 1 segundo que ele está caindo, tá? A velocidade dele atinge 10 metros por segundo. Depois do segundo, passou 2 segundos, aumentou quanto a velocidade? Aumentou mais 10. Então a velocidade dele vai ser 20, 30, 40, 50 e por aí vai. Entendeu? Então, para a gente entender o que acontece com o fenômeno, o que está acontecendo com a velocidade desse corpo a cada segundo? Está aumentando. Aumentando quanto? De 10 metros por segundo. É isso que quer dizer você falar que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então tenha isso sempre em mente, por favor, anote aí no seu caderninho, dá um pause no vídeo para eu ficar assim, aí enquanto você anota, né? E é isso, eu não acredito que eu acabei de fazer uma representação dramatúrgica do pause de uma videoaula. Mas vamos continuar. Muito bem, tem uma outra unidade de medida que é bem interessante, tá? A gente não usa muito, mas ela é muito interessante porque está relacionada com talvez o melhor exemplo que a gente tem, assim, de aceleração do nosso cotidiano. Quando eu digo do nosso cotidiano, é que mais se aproxima de uma descrição da grandeza física de aceleração. Você provavelmente já viu alguma propaganda de algum carro aí, ou algum programa desses de TV que trata de carros esportivos, automóveis esportivos em geral, corridas e tudo mais, e os caras estão analisando um carro, né? Geralmente a marca procura o programa lá, fala do nosso carro aí, daí os caras pegam o carro lá, olha, esse carro aqui é muito legal,
o motor dele tem não sei quantos cilindros, não sei quantas velas, não sei quantas luzinhas, não sei quantos não sei o quê. E esse carro, tá? Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10 segundos, meu Deus, em, sei lá, 6 segundos. Esse carro faz de 0 a 100 km por hora em 6 segundos. Note o que ele passou pra gente, né? Ele passou pra gente nada mais nada menos do que a aceleração do carro, só que de uma maneira desconstruída, digamos assim, né? Ele falou qual é a variação da velocidade sofrida pelo carro e em qual intervalo de tempo que isso acontece. Entende? Que seria muito mais difícil, por exemplo, do público entender se eles falassem, olha, a aceleração desse carro aqui é tantos metros por segundo ao quadrado. Primeiro que tantos metros por segundo ao quadrado, todo mundo que vê essa propaganda vai pegar e vai parar. Peraí, se a pessoa não tem um conhecimento básico de física, assim, porque não, enfim, não teve interesse de desenvolver e tudo mais, tá? Vai ficar parado ali, mas peraí, o que isso quer dizer? Pera lá. Então é muito mais fácil de transmitir a informação dessa forma, certo? Olha, ele acelera de 0 a 100 km por hora em 6 segundos. A pessoa consegue até imaginar. Nossa, 100 km por hora é uma velocidade alta. É uma velocidade que você tem que ir para a rodovia para você ser permitido de atingir, inclusive, né? Pô, em 6 segundos, pô, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, pô, é rápido, entendeu? Então tá mais palpável a informação, tá? Se a gente fizer o cálculo da aceleração usando esses dados, e eu tenho um exemplo, o primeiro exemplo eu acho que a gente vai fazer é exatamente desse caso, tá? A unidade da aceleração que a gente vai ter vai ser essa daqui, ó. Dá uma olhada. Eu pego a variação da velocidade, deixo em quilômetros por hora. Por que eu deixo em quilômetros por hora? Professor, não tem que mudar? Eu posso misturar unidades? Claro que pode. Só se tiver algum contexto, se for útil de alguma maneira, igual nesse caso, né? Então a velocidade a gente deixa em quilômetros por hora e o intervalo de tempo no qual acontece a aceleração a gente deixa em segundos, lembre? Ai, vamos passar o segundo para horas então, para fazer a aceleração em quilômetros por hora ao quadrado. Olha que ideia maluca que é essa, gente. Por que eu falo que é maluca? Porque você está falando que você vai analisar quantos quilômetros por hora a velocidade de um automóvel aumenta ou diminui no intervalo de tempo de 1 hora. Intervalo de tempo de 1 hora, meu amigo, o cara entrou no carro, foi para onde ele tinha que ir e já saiu. Entendeu? Então, assim, é muito tempo. Lembra que eu falei daquilo, né? Que a gente vai usar muito mais essa unidade aqui, porque a gente vai falar de intervalos de tempo mais curtos, tá? Então, só dando um contexto aí para vocês. Então, a unidade é quilômetros por hora por segundo, tá? Ah, a aceleração daquele carro é 20 quilômetros por hora por segundo. Veja que fica muito mais palpável. 20 quilômetros por hora por segundo, nossa, quer dizer que a cada segundo que esse carro acelera, a velocidade dele aumenta de 20 quilômetros por hora. Então demora, deixa eu ver, 20, 40, 60, 80, 100. Nossa, demora 5 segundos para esse carro atingir a velocidade de 100 km por hora. Entendeu? Beleza? Muito bem. Então é isso aí, gente. Aceleração escalar média, ó. Deixa eu sair da frente aqui para vocês tirarem um print, ó. Tchá! Se quiser, deixa a câmera focar, focou, tá? É isso aí, beleza? É isso, a gente vai para os exemplos já. Deixa eu ver, 13 minutos, tá bom. Parece aí, filho. Por que não tá aparecendo? Ô, louco, querido. Tem que fazer assim? Ih, meu amigo. Ah, não acredito que eu apaguei as imagens, bicho. I can't believe it. Vou ter que fazer um negócio de emergência aqui, gente. Segura aí. De qualquer forma, você tá vendo essa aula aqui e quer ir, por exemplo, desce na descrição, vai ter o timestamp aí do primeiro exemplo. Aí você já vai direto para ele, porque eu vou ter que adicionar de novo, tá?
Se você quer escutar uma explicação do porquê aconteceu isso, eu vou fazer agora só para o vídeo não ficar com nada. O que acontece? Eu linkei a imagem para o OBS mostrar e a imagem tava baixada no meu computador. Só que aí eu fui lá e limpei a pasta, porque o computador tá ficando carregado, né? Só como é. E apaguei as imagens. Apaguei as imagens que estavam linkadas, meus amigos. Agora foi, ó. Tum. Deixa eu fazer a mesma coisa para o exercício 2 e exercício 3 já, para ficar da hora. Então essas coisas acontecem e a gente aprende, né? Deixa eu testar o 2. Tum, beleza. 3 agora. Tum, fechou. Tá? Então vou apagar a lousa, daí o timestamp vai levar você ao futuro nesse vídeo e você já vai ver o exemplo, ok? É isso aí. Vamos lá. Que nubada, cara. Que nubada que eu dei. Então, primeiro exemplo. Vamos lá. Vamos resolver esse exercício aí. O primeiro exemplo diz assim. Ih, peraí que travou todo o vídeo agora porque eu deixei o Chrome aberto. O Chrome, vocês estão muito ligados que arrebenta o computador, né? Nossa, abriu o Safari também. Ah, não, peraí. Pronto, gente. Vai, logo ele se recupera. Complicado, cara. Preciso de um PC urgente. Vamos lá. Um carro esportivo acelera a partir do repouso e atinge a velocidade de 100 km por hora em apenas 4 segundos. Determine a aceleração desse automóvel em km por hora por segundo. Olha lá que a gente estava falando agora. Bom, ele fala que, olha só, ele fala que o automóvel acelera do repouso. Então a velocidade inicial dele vai ser 0, tá, moçada? Se a velocidade inicial dele é 0 e acelera até 100 km por hora, então a velocidade final vai ser 100 km por hora. E o tempo que isso leva, certo? Para acontecer é apenas 4 segundos. Então aqui a gente vai ter que fazer o quê? Calcular a aceleração usando esses dados, tá? Muito simples, né? Eu escrevo, ó, a expressão da aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT, tá? A variação da aceleração aqui tá na cara, né, moçada? Tipo 100 menos 0 é 100 mesmo. Sempre que a velocidade inicial é 0, a variação da velocidade vai ser a própria velocidade final. Vou colocar com as unidades para a gente não se esquecer. O que a gente está fazendo aqui, ó? Calculando a aceleração em quilômetros por hora por segundo. Por isso que eu nem alterei as unidades, tá? E aí é só fazer a conta. 100 dividido por 4, né? 25 quilômetros por hora por segundo, tá? Essa é a aceleração desse automóvel aí. Então, um carro que acelera de 0 a 100 em 4 segundos, a aceleração dele é 25 km por hora por segundo. Professor, eu queria transformar esse valor aqui, passar ele para o sistema internacional. Tem como eu passar quilômetro por hora por segundo para metros por segundo ao quadrado? Tem, e é muito simples, e vocês já sabem, tá? Por que eu falo que vocês já sabem? Veja que o tempo já está em segundos. Já está na unidade de medida do sistema internacional. A única parte da grandeza que você vai ter que converter é a velocidade. E como que converte velocidade? Passa de quilômetros por hora para metros por segundo. Muito bem, divide por 3,6. Eu ouvi você falar, cara. Eu ouvi você falar. Tá? Muito bem, parabéns. Então, é assim que você transforma. Se quiser, transforma aí. Beleza? Mas eu já dou a dica. Na maioria das vezes, se você tiver que calcular a aceleração
No sistema internacional, é melhor que você converta as unidades antes, beleza? É desejável que você faça isso, tá? Muito bem, vamos para a questão 2, muito simples aí, essa semana, bem tranquilinho, para todo mundo tirar 10 na tarefa, e é isso. Vamos lá. Um caminhão trafega por uma rodovia com velocidade constante de 72 km por hora. Em certo instante, o motorista percebe que houve um acidente logo à frente e então pisa nos freios. Considerando que o caminhão leva 5 segundos até parar, calcule sua aceleração. Muito bem, vamos lá. Mais um para a gente calcular a aceleração. É um exercício bem simplesinho, eu vou deixar a resolução junto com o primeiro aqui, que aí fica um print a menos para vocês tirarem, para vocês estudarem depois, beleza? Então bora lá. Olha só, ele fala que o caminhão trafega com uma velocidade constante de 72 km por hora. Essa é a velocidade inicial do caminhão, concorda? 72 km por hora, tá? E aí ele em certo instante vê e tal, aí ele pisa no freio. Pisa lá no freio do caminhão. Considerando que o caminhão leva 5 segundos para parar, 5 segundos para parar. Então qual que é a velocidade final do caminhão se ele vai parar? 0. Boa. Aí eu tô gostando de ver que vocês estão prestando atenção. Vocês são uns alunos aplicados. Gostando muito de ver. Considerando que o caminhão leva 5 segundos. Isso acontece em 5 segundos. Qual é a aceleração? Veja, ele não pediu numa unidade específica. Então você pode calcular na unidade que você quiser. Mas essa velocidade inicial aí, 72, é o dobro de 36, e para passar de km por hora para metros por segundo você divide por 3,6, que é 36 dividido por 10, então na verdade vai ser 72 dividido por 2 vezes 10, que é 2 vezes 10, que é 20. Facinho de converter, meu querido, converte! 20 metros por segundo, tá? Então eu tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final, tenho o intervalo de tempo. Já era, bora fazer o cálculo da aceleração. A aceleração escalar média é ΔV por ΔT. Aqui, ó, vou dar uma ênfase só para vocês terem uma ideia. Velocidade final menos velocidade inicial, para vocês terem uma ideia do quão importante é colocar certinho os valores, né? A velocidade final agora é 0 e a inicial é 20 metros por segundo. Tá tudo no sistema internacional, então vai sair em metros por segundo ao quadrado, tá? 0 menos 20 é menos 20, né, moçada? Menos 20. E você divide menos 20 por 5, olha o que aconteceu com a aceleração. Vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Professor, meu Deus do céu, deu negativo, a minha resposta está errada, professor. É um valor absurdo. Professor, é um valor impossível. Eu já escutei muito isso. É um absurdo, é impossível. Por quê? Calma. Né? Na velocidade, lembra que a gente estudou, gente, que na velocidade o sinal dela não é um sinal algébrico, né? É um sinal que dá sentido para a grandeza. E quando eu falo sentido, tá mais próximo ainda da noção que a grandeza quer passar com esse sinal que não é algébrico, beleza? Então o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o sentido com que um corpo se move depende do sinal dele. Então você tem um referencial, certo? Que aponta para a direita. Beleza? Tenho que olhar ali agora. Pera aí, mano. Desculpa, gente. Eu tô sozinho aqui, tá? Fechado, isolado. Então você tem um referencial que vai para a direita. Qualquer corpo que vá para a direita, tá? Tem velocidade positiva. Se o corpo for para a esquerda, ele vai apresentar uma velocidade negativa. É só isso que muda o sinal da velocidade. No caso da aceleração, também, tá? Veja, compare as acelerações que a gente calculou no exercício 1 e no exercício 2. No exercício 1 é uma aceleração positiva. E por que aconteceu isso? Olha a velocidade dele que aconteceu. De 0 foi para 100. Aumentou.
Quando a velocidade aumenta, a aceleração vai ser positiva. Beleza? Tá bom? Muito bem. Depois tem alguns detalhes para a gente falar disso e quando a velocidade aumenta ou diminui. Vamos considerar todos os movimentos que a gente está analisando aqui como movimentos progressivos, que são aqueles que o cara se move no mesmo sentido do referencial. Esse termo progressivo, depois vem o retrógrado, acelerado, movimento retardado. Isso daí tudo a gente vai estudar ainda, tá? Agora compara com a aceleração do exercício 2. Olha só, a velocidade de 20 foi para zero, diminuiu. A velocidade diminuiu. Olha o que acontece com a aceleração, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então sempre que a aceleração diminui, sempre que a velocidade diminui, a aceleração vai ser negativa, tá? Veja que nesses casos as velocidades são positivas. Se a velocidade for negativa, aí vai mudar um pouquinho, mas a gente vai entrar em detalhe isso daí mais adiante, tá bom? Muito bem. Bora para a terceira questão. Será que cabe a resolução de todas elas aqui? Vamos tentar. Eu acho que não. Porque aqui a gente vai ter que fazer umas conversões e tal, tá? Então eu vou apagar. Tirar um print aí, ó. Deixa eu sair do quadro. Só fica a minha sombra. Tchau! Print. Isso aí, galera. Continuem se cuidando, tá? Se informando. Como vocês devem estar se informando e vendo que a situação tá feia aí, né? Então vamos se resguardar. Tentar ao máximo continuar aprendendo. Beleza? É isso aí. Bora lá. Exercício 3. Ele diz assim: a aceleração máxima atingida por uma motocicleta é de 8 metros por segundo ao quadrado. Vamos anotar esse dado já para não se perder. Vamos anotar já. Considere uma motocicleta dessas se locomovendo a 36 km por hora e que, acelerando com a taxa máxima, atinge a velocidade de 108 km por hora. Pera aí, então a velocidade inicial dela é 36 km por hora, vulgarmente conhecida como 10 metros por segundo, né, pessoal? Vocês já converteram aí de cabeça? E a velocidade final é 108 km por hora, vulgarmente conhecida como? Pera aí, vamos lá. 3,6 é 36? 36. 6 vezes 3 é 18, hein? Se eu fizer 3 vezes 6, 18, mais 3 vezes 30, dá 90. 90 com 18 é 108. Então isso aqui dá 30 metros por segundo, já era, bicho. Nice. Quer dizer, eu acho, né? Deixa eu tacar na calculeteira aqui, porque vai que, né, gente? Calculeteira falou que eu tô certo, beleza. Em quanto tempo essa aceleração ocorre? Agora ele deu a aceleração, deu a variação da velocidade e perguntou pra gente quanto tempo que demora para a moto acelerar de 10 para 30 metros por segundo. Bora lá? Como que a gente faz essa questão aí? Tá? É a mesma expressão, né? Ó, a aceleração é ΔV por ΔT. Veja que está tudo no sistema internacional já. E a variação da velocidade, vê se você concorda. Ó, 30 menos 10, 20 metros por segundo. Vou deixar aqui. Então, vai ficar assim, ó. A aceleração é 8, né? A variação da velocidade é 20, dividido por ΔT. Para isolar o ΔT, eu vou passar ele multiplicando do lado esquerdo. Se ele está dividindo do lado direito, ele aparece fazendo a operação oposta do lado esquerdo, né? 8 vezes ΔT igual a 20. Aí, tá? Para isolar o ΔT, eu vou passar agora o 8 dividindo. Então vai ficar ΔT é igual a 20 dividido por 8. 8 é 2 ao cubo, né? Então você pega o 20 e divide por 2, 3 vezes. Então 20 dividido por 2 é 10, dividido por 2 é 5, dividido por 2 é 2,5.
2,5 segundos. Esse é o tempo que demorou para a moto acelerar de 10 para 30 metros por segundo ou 36 km por hora para 108 km por hora, beleza? Ah, professor, não sei fazer conta do jeito que você faz. Viu, cara, continha é continha, cada um faz do jeito que você quiser. Tá? Ah, professor, a minha quem faz é a calculadora. Tá bom, o que eu posso fazer? Você tá na sua casa aí de boa, velho. Tá, tranquilo. Galera, então é isso, ó. Deixa eu sair da frente aí pra você, se você quiser tirar um print aí, tá? Essa semana é só isso mesmo. Fiquem atentos com as postagens que eu vou passar nessa semana, porque eu tô terminando de preparar como que vai ser o final do nosso bimestre aí já, tá? Eu tô querendo deixar um período para recuperação e eu ainda não terminei de ver quais são os alunos, né? Como que tá a taxa de aluno que está entregando e a taxa de aluno que não está entregando, se tem gente atrasada. Eu não fiz isso ainda porque, na verdade, eu comecei, mas dá bastante trabalho. E eu pretendo fazer isso essa semana, terminar isso essa semana. Aí, mais pro final de semana, eu pretendo colocar na postagens qual que vai ser, como que vai funcionar essa parte da recuperação. Porque eu sei que já acumulou, essa é a sexta, sétima videoaula que eu estou colocando para vocês. Então já tem bastante coisa. Se você deixa uma, duas atividades para trás, já vai ficar bastante coisa para você fazer considerando o número de disciplinas que você tem, né? Então, eu estou pensando em fazer isso. E aí nessa parte da recuperação, vai ficar uma parte que, se eu colocar videoaula ou se eu colocar alguma atividade, vai ser complementar, não vai ser obrigatória, tá? E aí a gente meio que usa esse tempo. Ah, mas eu já estou em dia com física, professor. Eu estou complicado lá com história, que tem que entregar tal coisa. Você usa esse tempo para, entendeu? Organizar a sua vida nas outras disciplinas que está mais complicado. Que eu sei como é que é, vocês não falam, mas a gente sabe que, né, tem muita atividade para fazer. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Falou? Eu ia falar que eu estou com saudade, mas eu ainda não conheço vocês. Eu estou com saudade de ver aluno dentro da sala de aula. Com certeza, tá? Lá na ETEC. Se cuidem, tá? E é isso, procura lá para tirar dúvida, tá, gente? Tenta lembrar das dicas que eu falei. Entra lá no chat, entra já mandando já a foto da resolução sua. Tenta mandar ela de um jeito que fique de pezinho, para eu não ter que baixar e editar. Que isso aí faz ganhar tempo, tá? Na hora de responder. Tudo bem? Mas manda a resolução, tá? Então teve alguns alunos que me procuraram e falaram: as minhas respostas foram professor. Na 1 eu pus a A, na 2 eu pus a B, na 3 eu pus a A, na 4 eu pus a C. Tá certo? É demais aí, né, cara? Eu não vou falar se tá certo. Então você tem que mandar sua resolução para eu ver que você fez. Tudo bem? Um abraço pra vocês. Falou.